Olá pessoal, tudo bem? Adivinha onde eu estou, cara? Santos, litoral de São Paulo. E por que Santos? Sempre no exterior. A R$4 o dólar não tem condições. Eu ia fazer Argentina e Paraguai, vai ficar para depois, cara. E por que Santos então? Porque Santos foi selecionada por duas empresas, duas grandes instituições, eu estou colocando aqui embaixo o link das empresas, como o melhor local para se viver como aposentado no Brasil. E viver é diferente de morar. Morar você pode morar embaixo da ponte, na rua, onde que você queira. Agora viver com qualidade, com intensidade, com prazeres, só nessas cidades. Então, se possível, eu vou passar pelo menos nas 10 primeiras cidades selecionadas por essas duas instituições. E Santos está sendo a primeira. Então vamos lá, os pontos positivos e negativos de viver em Santos, no litoral de São Paulo. Então vamos lá, para as pessoas que não conhecem onde que fica Santos, Santos fica aqui no litoral de São Paulo, é o litoral sul de São Paulo, depois eu vou mostrar as outras praias. A capital de São Paulo fica aqui. A distância entre São Paulo e Santos, aqui da Praça da Sé, que é o Marco Zero de São Paulo, em torno de 75 quilômetros. Você pode ir pela rodovia dos imigrantes, que é uma rodovia mais moderna, mais segura, ou a rodovia também do Anchieta, que chega aqui até Santos. Aproximando, o pedágio está R$ 26,20 agora em maio de 2019. Aproximando mais Santos, aqui está Santos, né? Aqui está toda a demarcação de Santos. Aqui Guarujá, um local muito bacana também para se viver, Bertioga, Praia Grande, São Vicente, Cubatão. Então toda essa região aqui compõe a Baixada Santista. Aqui temos Mongaguá, Itanhaém e aqui as praias do litoral norte. Então Santos fica nessa região. Vou colocar um mapa para mostrar para vocês mais em detalhe um mapa turístico. Aqui temos um mapa turístico mais aproximado da parte principal de Santos. Aqui a Praia Gonzaga, que é uma das praias mais famosas de Santos, Boqueirão, Embaré, de Aparecida, Ponta da Praia, de Pompeia, José Menino. Aqui fica o estádio do Santos Futebol Clube. Aqui fica a parte do porto. O porto fica desse lado e, na verdade, faz uma divisa com o Guarujá, né? Aqui toda a região portuária. Então, essa é a parte principal de Santos e aqui todos os pontos para vocês conhecerem. Eu vou colocar esse mapa turístico, o link desse mapa turístico para vocês nos detalhes desse vídeo. E para você que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, faça agora, é muito importante. Eu quero atingir 100 mil inscritos até o meio do ano e eu conto com a sua participação, com a sua ajuda. Clica o sininho para receber as últimas notificações, dê um like e principalmente faça seus comentários. Eu respondo para todos, porque é muito importante o compartilhamento das informações. Eu não sou o dono da verdade, eu vou falar sobre Santos, aquilo que eu coletei de informações ao vivo, conversando com pessoas, dados da internet. Mas vocês que vivem em Santos ou que tenham parentes ou famílias vivendo aí, compartilhem um pouco mais as informações que vocês têm, tá? Só assim nós teremos um conteúdo bastante rico. Muito grato. Santos é um município portuário, sede da região metropolitana da Baixada Santista, localizado no litoral do estado de São Paulo. Com a maior participação econômica da citada região, abriga o maior porto da América Latina. O principal responsável pela dinâmica econômica da cidade ao lado do turismo, da pesca e do comércio, ocupando a 5ª colocação entre as não capitais mais importantes para a economia brasileira. Com a maior participação econômica da citada região, abriga o maior porto da América Latina, o principal responsável pela dinâmica econômica da cidade ao lado do turismo, da pesca e do comércio, ocupando a 5ª colocação entre as não capitais mais importantes para a economia brasileira. Em termos de qualidade de vida, está na 10ª colocação. Santos possui uma economia crescente. Em 2016, a cidade era a 33ª mais rica do país, com um produto interno bruto de 21 bilhões de reais. É a maior cidade do litoral paulista. O principal cartão postal do município são os 7 quilômetros de praia. O livro dos recordes situa os Jardins da Orla de Santos como formadores do maior jardim frontal de praia em extensão do mundo. É muito, muito lindo. A preservação e o cuidado com a flora do ambiente praiano santista, permeado de palmeiras e amendoeiras,
são resultados de um trabalho em conjunto dos departamentos de meio ambiente da região, muitas vezes ligados a universidades ou a instituições científicas. A estimativa de população em 2017 era de um pouco mais de 434 mil habitantes. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em 2010, posicionou a cidade de Santos em 6º lugar na lista dos municípios brasileiros por Índice de Desenvolvimento Humano e em 3º lugar na lista dos municípios de São Paulo por Índice de Desenvolvimento Humano. Entretanto, Santos enfrentava, dados de 2011 e 2012, diversos problemas, incluindo alto custo de vida, constante especulação imobiliária e elevadas taxas de homicídios para cada 100 mil habitantes. A boa notícia é que isso melhorou. Além disso, abriga a maior favela de palafitas do país, onde vivem, em dados de 2012, mais de 10 mil pessoas. Santos é uma das cidades mais antigas do país e de grande valor histórico, por acompanhar o crescimento e a evolução do Brasil em seus primeiros anos de colônia, até os dias atuais, surgindo como um município de valor cosmopolita, portuário, ecológico e cultural. Morando em São Paulo, eu estive várias vezes em Santos, mas é diferente quando você vai como turista e quando você vai fazer um trabalho dessa magnitude, falando os pontos positivos e negativos da cidade. Eu fui para lá de moto, não paga pedágio, para carro paga R$ 26,20, dados de maio de 2019. E quando você chega, você não tem uma boa impressão. Por quê? Você chega na parte pobre de Santos, é lógico, até você chegar na parte melhor, que é a parte das praias. Como é uma cidade muito antiga, da época de descobrimento do Brasil, você vê muitas casas antigas e muita pobreza. A partir do momento que você começa a chegar perto das praias, lógico que vai melhorando, até você ver a orla marítima, aí você tem uma outra impressão. Então a primeira impressão não é boa quando você chega, mas chegando lá nas praias é diferente. Lógico que mesmo nas praias você vê muitos prédios, muitas edificações antigas que foram feitas ao longo do tempo. Imagine, desde a época do descobrimento até hoje. Então você vê muito contraste em Santos, né, da parte antiga da cidade e da parte nova. E outra coisa que dá uma certa insegurança quando você chega, justamente por você estar verificando isso tudo que está acontecendo em termos de pobreza, né? Você não se sente bem confortável. A partir do momento que você chega na orla marítima, você começa a se sentir mais confortável e mais seguro, porque você vê muito mais policiamento. O que acaba acontecendo em Santos é que você passa um quarteirão da praia, ou 2 quarteirões da praia, você já começa a ver muito mais pobreza. E uma coisa que me incomodou muito em Santos foi a mendigagem. É interessante porque nesse trabalho que eu estou fazendo em vários países, eu tive, por exemplo, na Nicarágua, que é um país muito pobre, Belize também, Belize City, e eu não vi tanta mendigagem quanto eu vi em Santos. Impressionante, fiquei impressionado. Você não consegue caminhar um quarteirão sem ter uma pessoa pedindo alguma coisa. E outra coisa que me incomodou muito, e eu falando com várias pessoas, inclusive de outros países que estavam lá, é vendo as pessoas fuçando, procurando comida nos lixos. E não é uma pessoa, vi várias pessoas fazendo isso. Então é muito degradante, né, você estar num local onde um dos melhores locais para o Brasil para se viver como aposentado e você vê tanta pobreza junto. Então por isso que eu falo que é um local de contraste, né? A parte rica, a parte legal, a parte bacana, mas muito próximo de você, você vê muita pobreza, muita mendigagem, tem regiões de noia, né, que são aqueles, tipo aqui que nós temos em São Paulo, locais onde tem dependentes químicos vivendo, e é degradante você ver aquilo, mas muito próximo, 1 quarteirão, 2 quarteirões da praia. Então isso realmente incomoda um pouco quando você chega em Santos. Como eu sempre digo nas minhas apresentações, não existe cidade linda insegura, a cidade acaba se tornando feia. E um dos pontos mais importantes quando você decide, você está planejando ir viver em outro país, em outra cidade, é verificar os índices de segurança. De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública, por número de homicídios, Santos está na posição 94, São Paulo está na posição 24. Então, quanto menor o número, mais inseguro. Então, Santos está numa posição interessante, boa. Existe também um estudo da ONG Sou da Paz, que ele elenca as cidades mais violentas do estado de São Paulo. E Santos está na posição inversa, as cidades menos violentas, está na 5ª posição. A primeira é a cidade de São José do Rio Pardo, segunda Mococa, Valinhos, Piracicaba e Santos, na 5ª posição.
Então Santos, da cidade do estado de São Paulo, está na 5ª posição da cidade mais seguras. Lógico, pessoal, não vai dar mole, né? Perto da orla marítima, nos quarteirões que cercam a orla marítima, eu vi muita segurança, muitos carros de polícia. Inclusive eles chegam a parar até bicicletas, porque eu ouvi falar que tem assaltos com pessoas de bicicleta. Como a orla marítima tem muita circulação de bicicleta, às vezes se a pessoa dá mole lá com celular, máquina fotográfica, para um carro de bicicleta, pega e sai correndo. Então, os policiais chegam a parar as bicicletas de pessoas que são suspeitas para verificar se tem algum problema. Então, com certeza, Santos é um local seguro, na orla marítima, fique por lá e também não dá bobeira e não dê mole, inclusive na praia à noite. Vou falar sobre custo de vida, bem similar a São Paulo, pelo que eu andei verificando. Os restaurantes mesmos, preços de São Paulo, lanchonetes, hambúrgueres, a mesma coisa, não varia nada. Sabe aquela lista de 25 produtos que eu faço em vários países, eu coleto em vários países e dolarizo? Lá em Santos, 122 dólares, São Paulo 127, então dentro da margem de erro. Bem similar a São Paulo. Opa, caiu um negócio aqui. Mas vale muito a pena, porque a variedade de produtos, a variedade de mercados, supermercados, hipermercados é bastante grande. O comércio em Santos também é bastante variado. Mas eu vou fazer um vídeo na próxima semana sobre custo de vida para um casal e eu vou completar com todas as informações em termos de custo de vida. E também depois eu vou falar sobre moradia, também as moradias, pelo que eu andei verificando, o valor dos aluguéis também muito próximos de São Paulo. Eu acho que inclusive para comprar deve estar mais barato que São Paulo, mas eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Sobre mobilidade é o máximo, cara, tem de tudo para você se deslocar dentro de Santos. Tem os ônibus, que são muito bons, são ônibus bastante adequados, está por volta de R$ 4,40 o ticket. Para as pessoas de idade tem alguns benefícios. Tem o VLT, que é aqueles bondes, liga Santos a São Vicente, o valor do ticket também é R$ 4,40. As pessoas idosas de 60 a 65 anos de idade vai tirar um cartão e tem direito a 6 viagens por dia gratuito. Acima de 65 anos de idade é só mostrar o RG e pode andar à vontade. O local que passa o VLT, alguns locais não são muito adequados, mas o sistema é muito moderno e bastante eficiente. A frequência talvez um pouco alta, mas pelo volume de pessoas acho que é bastante satisfatório. A parte de deslocamento, por exemplo, de São Paulo a Santos, tem os ônibus, tipo Cometa e outras empresas, você paga em torno de R$ 28 ou ida, ou 28 mais 28 de volta, já incluso tudo, impostos e também pedágio. O que tem muito em termos de mobilidade dentro de Santos, com certeza é as bicicletas. Eu nunca vi nenhuma cidade no mundo com tantas bicicletas em Santos, inclusive na hora do rush, tem até trânsito de bicicleta. É que a ciclovia também é maravilhosa, passando por toda a orla marítima, por todos os jardins da orla marítima, é maravilhoso andar de bicicleta lá. E lógico que concorre junto com os patinetes, né, os famosos patinetes elétricos. E lá tem, pelo menos eu vi 2 sistemas, o sistema da Yellow e também da Green. Por aplicativo, você faz o registro, paga com cartão de crédito ou por PayPal. Eu andei 46 minutos de patinete e paguei R$ 26, deu por volta de 60 centavos de real. Eu acho que varia muito de acordo com a hora do rush ou não, mas eu paguei esse valor. Então o deslocamento dentro de Santos é maravilhoso. Você tem também os táxis, né? Os táxis também são modernos, tem os táxis aplicativos, Uber e outros. Então em termos de deslocamento é bastante adequado em termos de mobilidade dentro de Santos. Outro ponto importante é sobre entretenimento, isso é realmente maravilhoso dentro de Santos, você tem tanto para assistir o futebol lá no estádio do Santos, a prefeitura faz vários tipos de eventos esportivos e culturais na praia, inclusive tem até aula de surf gratuito para os nativos lá de Santos, lá na praia José Menino. Então não é falta de entretenimento que você vai ter lá em Santos, né? Tem muita coisa para você fazer. Inclusive muitas reuniões de pessoas idosas para caminhar na praia, para fazer exercício, tudo coordenado pela prefeitura. Então tem muitas possibilidades. E com certeza a facilidade de estar próximo de São Paulo. Se você quiser para um teatro, para um show, qualquer coisa em São Paulo, 1h30 você está em São Paulo. Então vale muito a pena morar em Santos por causa disso, né? Os aposentados todo mundo juntos, os idosos todo mundo juntos, fazendo ações, participando de eventos esportivos e culturais, e a facilidade também de vir para São Paulo e aproveitar o melhor de São Paulo também.
A saúde pública, lógico, é um problema, como acontece, acho que na maioria do Brasil, a falta de infraestrutura, não que não seja boa, mas o volume realmente acaba dando um gargalo em termos de sistema. Eu conversei com um chileno que está, não sei se ele está vivendo, mas pelo menos ele estava lá em Santos, e ele teve que ir para um hospital público e ele estava falando as mazelas, a quantidade de gente que tem para atender, e ele até falou, realmente as instalações, alguns hospitais são boas, mas o problema é o volume de pessoas, não consegue atender todo mundo. Então, o meu conselho para as pessoas que forem morar em Santos é contratar um serviço, um plano de saúde privado. A boa notícia é que o plano mais adequado, pelo menos para a nossa faixa etária, em termos de custo-benefício, é o da Prevent Senior, e eles têm atendimento em Santos. E esse plano está por volta de R$ 800 uma pessoa acima de 60 anos de idade. Então acho que é bastante factível você contratar um plano. Eu acho que é mais do que necessário você contratar um plano de previdência para ser atendido lá em Santos. Ou se não, ser atendido em São Paulo, 1h30 você está em São Paulo, mas eu acho que é bom vocês terem um plano que tenha cobertura também em Santos. Muitas pessoas perguntam para mim sobre trabalho em qualquer lugar que eu vá. Lógico que trabalho não está fácil em nenhum lugar do mundo, mas Santos, pela economia que tem, pelo porto, pelas várias empresas que atendem aquela região, tem muito mais facilidade de conseguir um emprego lá. E também a facilidade de você vir para São Paulo. Tem muita gente que mora em Santos e vem trabalhar em São Paulo. Um ônibus fretado está por volta de R$ 650 por mês. Então, vocês arrumaram um emprego em São Paulo para fazer alguma coisa e volta todo dia. Ou arrumar um emprego na própria região. Então acho que é totalmente possível pelo tamanho da cidade em termos econômicos. A parte de educação é a mesma coisa, como uma grande cidade, tem bastantes escolas públicas e privadas, e faculdades, tem 8 faculdades aprovadas pelo MEC, sendo 7 privadas e 1 pública. Então não é por falta de opção em termos de educação para ficar em Santos mesmo e ter uma boa educação. Em termos de limpeza pública é bom, lógico que o povo precisa ajudar, né, pessoal? Porque a gente vê o governo trabalhando, a prefeitura trabalhando, limpando, vários garis limpando as praias, limpando a orla, mas a gente vê ainda que o povo continua jogando o lixo nas ruas, é deprimente. Então se você ama a sua cidade, se você ama Santos, por favor, cuide mais da sua cidade. Para finalizar, vou fazer um resumo dos pontos positivos e negativos. Primeiro, os pontos positivos. A proximidade com São Paulo. Aproveitar o melhor de Santos, a parte litoral, das praias, do entretenimento de Santos, dos programas sociais para idosos. E São Paulo, toda a parte de compras, teatros, cinemas, shows, museus e por aí afora. Segundo ponto, a Orla Marítima, com certeza, a parte dos jardins da Orla, tanto que está no Guinness, né, como um dos maiores jardins de orla do mundo. Passear, andar de skate, andar de bicicleta, andar de patinete, caminhar, conversar, olhar para as pessoas, um local maravilhoso. Segundo, os programas sociais, que são gratuitos para a população, né, aproveitar todos os programas sociais que a cidade oferece. A tranquilidade, né, de uma cidade de praia com toda a infraestrutura de uma grande cidade. A mobilidade urbana, né? Bicicleta, patinete, patins, ônibus, táxi, VLT, então tem muita coisa para se locomover. O acesso a outras cidades praianas, né? Tanto o litoral norte quanto o litoral do sul, aproveitar o melhor de todas as praias ao redor. Um local mais seguro que São Paulo, muito mais seguro que São Paulo, ao menos nas áreas turísticas, né? A quantidade de pessoas idosas que estão vivendo lá. De acordo com estudos internacionais, as pessoas vivem mais quando ela tem interação. O que acaba acontecendo em São Paulo é que muitas pessoas idosas acabam vivendo sozinha e não tem interação e acabam morrendo por causa disso. Santos não, Santos você tem condições de ter uma vida social na praia, junto com outras pessoas da mesma idade. Vamos lá para os pontos negativos. Primeiro é a mendigagem. Como eu falei, eu não vi isso em nenhum lugar do mundo até o momento. É demais, tem muito isso. Muita gente pedindo em todos os semáforos, em todos os quarteirões, na praia, procurando comida no lixo. Isso incomoda demais. Se você vive lá, você vai ter que se acostumar com isso ou ajudar até em programas sociais para tentar minimizar um pouco esse tipo de impacto. No meu ponto de vista, outro ponto contra é justamente edificações muito antigas, inclusive mal cuidadas, no meio de grandes edificações. Então a cidade perde um pouco de brilho e de beleza. Com certeza o contraste entre a riqueza e a pobreza, muito próximo.
né, você vê isso frequentemente. O lixo acumulado em algumas ruas e alguns quarteirões, mais uma vez por culpa do próprio povo que não colabora. E com certeza a sensação de medo em alguns pontos que você passa lá, onde que tem a concentração dos nóias lá, dos drogados, que eles acabam degradando a própria cidade e vivenciando lá. É um problema que a gente tem muito grave aqui em São Paulo e lá não foge muito disso. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo de Santos, dos pontos positivos e negativos. Nos próximos vídeos vou falar sobre custo de vida para um casal, para viver aqui. E o terceiro vídeo eu vou falar mais de moradia. Venha surfar aqui em Santos, veja a quantidade de pessoas que estão surfando aqui. Para os nativos de Santos, as aulas de surf são gratuitas. Aqui no final eu vou colocar os vídeos sugeridos para hoje, para vocês me seguirem. Um forte abraço a todos. Dimas Moura, do canal Mais 50.